A número legal, sob a proteção de Deus, iniciamos nossos trabalhos. Daremos prosseguimento com essa audiência pública ao processo de apreciação do Plano Plurianual 2014-2017, Lei Orçamentária Anual de 2014 e alteração da Lei de Diretrizes Orçamentárias de 2014, que compreendem, respectivamente, a análise dos projetos de lei número 54, 54/2013, 6111/2013 e 6670 de 2013, em cumprimento ao disposto no parágrafo único do artigo 48 da Lei de Responsabilidade Fiscal. O calendário das audiências públicas já foi distribuído previamente e publicado no Diário Oficial do município. Cada secretário convocado terá um prazo máximo de 30 minutos para sua explanação. Em seguida, será aberta a palavra aos vereadores, caso queiram, por 2 minutos, e aos demais interessados, a 5 minutos e aos demais interessados por 2 minutos. Na sequência, o secretário efetuará os devidos esclarecimentos. Chamo à mesa o nosso nobre secretário da Secretaria de Habitação, o senhor Orlando Fantasini. Chamo à mesa também nosso nobre secretário adjunto, o senhor Vadinho Moreira. Boa tarde a todos e a todas. Nós, em nome da Secretaria de Habitação, tanto eu quanto o secretário adjunto Vadinho Moreira, queríamos agradecer a oportunidade de estarmos aqui apresentando à Câmara as ações que são desenvolvidas pela Secretaria de Habitação da cidade. Então, todos os anos, quando nós estamos aqui, a gente faz questão de falar um pouco qual é a estrutura da Secretaria de Habitação para que possa haver uma melhor compreensão das ações que são desenvolvidas pela Secretaria. No plano plurianual, a Secretaria de Habitação ela é responsável pelo desenvolvimento de políticas habitacionais. Esse programa ele é desmembrado em outras 8 ações e que tem nos seus objetivos fundamental, que é a garantia de habitabilidade, melhora nas condições de vida da comunidade em geral. Bom, a Secretaria ela é estruturada com 3 departamentos. Nós temos o Departamento de Desenvolvimento Habitacional, que é o departamento responsável pelo desenvolvimento de projetos de urbanização e projetos de edificações. O Departamento de Regularização Fundiária, que é o departamento que tem a responsabilidade de regularizar as áreas públicas ocupadas e também áreas de loteamentos de interesse social ou áreas também que foram áreas particulares que foram ocupadas. E o Departamento de Ação Comunitária, que é o departamento que faz todo o trabalho técnico-social, quer dizer, para toda e qualquer ação que nós desenvolvemos, seja em favelas, em conjuntos habitacionais, nós temos todo um acompanhamento por parte desse departamento, que faz um trabalho social totalmente diferente do que faz a Secretaria de Desenvolvimento Social, mas é um trabalho muito mais voltado na perspectiva de ajudar a comunidade na sua organização, de ajudar a comunidade em aspectos da questão da higiene, a questão do saneamento, enfim, esses 3 departamentos que dão todo o respaldo às ações da Secretaria de Habitação. Muito obrigado. Além disso, nós temos o Conselho Municipal de Habitação, que é um conselho composto por 16 membros, 8 da municipalidade e outros 8 distribuídos, 4 dos movimentos de moradia, que são eleitos entre eles mesmos, no movimento de moradia, e outros 4 que são segmentos da sociedade civil. Então, nós temos a representação da Ordem dos Advogados do Brasil,
do CRESSE, do Instituto Brasileiro de Arquitetura e o CREA, e também a representação do Sindicato dos Trabalhadores na Construção Civil. Então, esses 16 membros é que dão as diretrizes de atendimento na política habitacional da cidade. E a cada 2 anos é realizada a Conferência Municipal de Habitação, que é a instância deliberativa quanto às diretrizes da política de habitação da cidade. Bom, o que nós efetivamente estamos desenvolvendo aqui na cidade? Nós temos programas de urbanização de favela, que são programas financiados pelo governo federal, através do PAC, acho que todos aqui já ouviram falar, e o programa Minha Casa Minha Vida, que também é um programa do governo federal, que tem viabilizado a construção de várias unidades aqui na cidade, com a prioridade, obviamente, da Secretaria de Habitação, para as moradias de interesse social, ou seja, para famílias de baixa renda. Pela lei orgânica do município e pela legislação ordinária do município, a Secretaria de Habitação atende famílias com renda de 0 a 5 salários mínimos, que pese alguns programas do governo federal, a renda vai de 0 a 10 salários mínimos. Entretanto, nós nos limitamos no atendimento de cadastramento até essa faixa dos 0 a 5 salários mínimos. Além disso, o programa de regularização fundiária. Nos últimos 5 anos, nós regularizamos mais de 5.000 lotes na cidade. Grande parcela desses lotes regularizados são lotes que, na década de 60, de 70, foram feitos loteamentos, não foram implementados 100%, e, portanto, não dispõe do seu registro junto ao cartório imobiliário. Então, o trabalho que a Secretaria desenvolve é nessa perspectiva de reunir todos a documentação, os elementos necessários para poder fazer com que os proprietários desses lotes tenham as condições também de ter a sua segurança jurídica através da sua documentação regularizada. Enfim, o nosso orçamento para 2014, ele é na casa de 164 milhões de reais, sendo que desses 164 milhões de reais, 28, praticamente 29 milhões, são de recursos próprios e o restante, 135 milhões, são de recursos provenientes de repasse de convênio com o governo federal. Quer dizer, a única ação que nós temos em parceria com o governo do Estado de São Paulo é quando, no programa Minha Casa Minha Vida, por uma eventualidade, a contratação do empreendimento não fecha a conta, porque no programa Minha Casa Minha Vida tem um valor fixo, e às vezes quem vai executar a obra, nos cálculos, com esse valor fixo não é possível ser contratado. Então, aí entra-se o Casa Paulista, que é uma complementação que o governo do Estado de São Paulo dá até o máximo de 20 mil reais por unidade habitacional. Afora isso, tudo mais aqui na cidade de Guarulhos, na área da habitação, é feito apenas com os recursos próprios da Prefeitura e com os repasses do governo federal. Então, senhor presidente, em linhas gerais, objetivando dar oportunidade muito mais aos questionamentos, as ações que a Secretaria de Habitação desenvolve são esses, com os recursos que temos. Os recursos próprios não são só para investimento, mas também temos os recursos de custeio. Nós temos um programa de fornecimento de materiais para construção para áreas onde eu faço questão de deixar claro, porque uma determinada audiência pública eu informei que nós tínhamos, e aí o que entrou de processo, cidadão que tem terreno particular querendo receber material de construção, quer dizer, o fornecimento de material de construção é só em áreas públicas para famílias onde nós constatamos que tem efetivamente extrema necessidade. Temos também o programa de planta popular. Esse é um programa que atende toda a sociedade, desde que a planta
ela é até 70 metros quadrados. Então, qualquer cidadão que tem um terreno, né, regularizado, ele pode ir à Secretaria de Habitação e solicitar aos técnicos de habitação a apresentação de um conjunto amplo de plantas que lá existem, e que, em razão também do seu terreno, vai ser discutido com ele qual a planta que melhor se adequa. E isso também o cidadão paga uma taxa de R$16 para obter uma planta aprovada pela municipalidade, com acompanhamento técnico, inclusive, né? Porque os próprios profissionais da Secretaria que vão atestar a execução da obra. Então, em síntese, são essas ações desenvolvidas pela Secretaria de Habitação e a gente se coloca à disposição aqui para estar respondendo todo e qualquer questionamento que possam ter. Obrigado, nosso nobre secretário, senhor Orlando Fantazini, pela belíssima explanação, bastante objetiva. Passada essa parte da audiência, passemos às perguntas feitas pelos munícipes e pelos nobres vereadores. Com a palavra, o vereador Novinho Brasil. Boa tarde, senhoras e senhores. Vereador Eduardo Barreto, nobre vereador, presidente dessa comissão, na pessoa do qual eu cumprimento os demais colegas vereadores presentes. Secretário de Habitação, Orlando Fantazini, ao qual eu cumprimento. Cumprimento também o secretário adjunto, Vadinho Moreira. Ambos vereadores dessa casa realizaram aqui um brilhante mandato, um brilhante trabalho. Meus parabéns. Quero dizer que eu admirava muito o trabalho de vocês aqui quando vereador. Eu não era vereador na época, mas daí vim assistir às sessões e admirava o trabalho dos senhores e admiro hoje também como secretário da pasta da habitação. Quero cumprimentar também alguns outros funcionários que têm acompanhado o senhor aí, que ajudam na sua pasta, que porventura esteja acompanhando. E quanto ao orçamento, não farei questionamento, até porque o senhor já fez digamos assim, a explanação necessária, já falou o que tem na pasta, onde está destinado, o que vai fazer, para que é. Então fica redundante aqui a gente ficar questionando o orçamento. Mas uma das questões que eu queria deixar aqui, secretário, abrir aqui, o senhor sabe que, acho que em quase todas as audiências, inclusive da habitação, eu coloquei isso aqui. Já tive algumas vezes lá com o senhor, com comissão de moradores, são as questões das áreas irregulares, né? Porque isso é um pesadelo para os vereadores ainda, é um pesadelo para o governo do município, eu tenho certeza, é um pesadelo para o senhor como responsável pela pasta. Por exemplo, eu vou citar aqui 3 casos que eu lembro, que é o caso do Jardim Nova Canaã, né? Aquele caso lá que se arrasta há anos, de vez em quando retorna a ameaça de reintegração de posse, e é uma situação que a gente não consegue chegar a uma solução final até agora, né? Dar um final na solução. A outra situação também é o do pessoal do Vila Real, que até me procuraram esses dias, até comentando eles que teve lá funcionários da prefeitura, acho que da Secretaria de Habitação, cadastrando algumas pessoas para um possível encaminhamento de regularização. Se no final aí, como é que o senhor podia dar uma posição, como é que anda essas situações? Eu sei que tem outras áreas, muitas outras áreas, mas eu queria colocar aqui essas 3, que é as que eu considero mais grave no momento. Essas 3 eu digo por causa daquela situação também lá a princípio 2, mas eu já me antecipei porque eu vou colocar mais uma. Aquela situação do pessoal lá do Arapongas, da famosa Vila do Sapo, né? Famosa Vila do Sapo, lá é um caso bem grave, lá é um caso bem complicado. As pessoas, elas se assentaram em cima, na beira de um córrego e em cima de um duto da Petrobras, se não me engano, né? E lá a situação é tão complicada que o córrego ele é tão contaminado que já houve incêndio na água do córrego. Já teve um problema lá que já correu, o fogo correu pela água do córrego de tão contaminado que é. E agora, para acabar de complicar mais a situação,
Por trás daquelas moradias, é uma empresa, uma grande empresa, que eu não sei o nome, é uma empresa nova, ela fez uma enorme terraplanagem, e esse pessoal daquelas casinhas ou aqueles barracos da favela Vila do Sapo, eles estão praticamente abaixo desse aterro agora. Se acontecer ali um deslizamento, alguma coisa, eles podem correr o risco de morrerem soterrados, e tem o problema também de risco de explosões naqueles tanques de combustível que fica ali bem do lado da comunidade. Essas três questões no momento, tem outras mais, é claro, são várias, mas essas três no momento que a gente já vem acompanhando. Gostaria de saber se o senhor já tem alguma coisa, já consta alguma coisa na secretaria, se já tem alguma coisa em andamento, ou o senhor estuda algum projeto de imediato ou num prazo bem curto para essas famílias. Muito obrigado. A princípio é só isso. Com a palavra, novo vereador, professor Jesus. Boa tarde, senhor presidente. Boa tarde, senhor secretário Orlando Fantazini, Vadinho, prazer em vê-lo. Aos nobres vereadores, as pessoas que estão aqui na plateia. As pessoas que nos assistem também, uma boa tarde. Orlando, a minha pergunta a ti é o seguinte, você falou sobre a Minha Casa Minha Vida, e hoje eu percebo que muitas vezes nas nossas andanças, talvez não só eu, mas talvez outros vereadores, as pessoas, muitas vezes nos bairros, quando nós passamos, elas vêm nos questionar. Já estive lá com você já me recebeu muitíssimo bem, nós já conversamos, já explicou. Mas a minha questão é o seguinte, eu queria saber se eu sei que é do governo federal, mas se nos próximos anos, digamos, 2013, 2014, como que está? Porque algumas pessoas dizem, Jesus, olha, eu já fiz a inscrição na Minha Casa Minha Vida, já faz 2 anos, 3 anos, 5 anos, ninguém chama, ninguém fala nada. Eu queria saber se nos próximos anos, tem alguma prévia, alguma previsão, olha, vai sair tantas casas, essas pessoas, sabemos que é sorteio, mas assim, quem vai ser chamado, como que vai ser? É mais ou menos desse viés eu quero perguntar a você, ok? Obrigado. Com a palavra, nobre vereador doutor Laércio Santos. Senhor presidente, ex-colega de Câmara, secretário Orlando Fantazini e demais presentes, boa tarde a quem nos assiste da mesma forma pela TV Câmara. Eu teria o seguinte questionamento a fazer ao secretário com relação aos mananciais da cidade. Eu me deparo, até há pouco tempo no exercício da advocacia, com muito questionamento dos munícipes com relação às suas residências, aquelas residências próximas à beira de rio, vamos dizer assim, e tem, salvo o melhor juízo, me parece que tem alguns ajustes com o Ministério Público, cobrando do município algumas providências. Agora, existe algum planejamento, existe algum parâmetro para os próximos anos, até para que a gente tenha acesso, para se balizar e ter meios e melhores informações para levar para o munícipe? Haja vista que nós temos muita situação irregular nesse sentido, não é culpa desse governo, nem do governo do Eloy, a gente sabe que isso é de 20, 30 ou 40 anos, você que é da área sabe muito bem do que eu estou falando, então é algo que eu direciono essa questão para que a gente tenha uma resposta ou esclarecimento mais próprio. Uma outra questão, eu tive na última reunião do Conselho do Jardim São João, e lá nós tivemos com 100 famílias aproximadamente, questionando com relação ao Rodoanel. São pessoas que não dispõem de título de propriedade. E lá tinha representante do Estado e outros representantes do governo, inclusive do governo local da parte elétrica, e ficou a dúvida jurídica, qual o posicionamento do governo, se está tendo algum alinhamento com o governo do Estado, governo federal, especificamente destas pessoas que não dispõem título de propriedade. Nós vamos ter lá uma outra reunião no dia 19 desse mês que nós estamos, e se você tiver essa informação, eu fiz um requerimento, mas eu sei que até lá, provavelmente o requerimento não vai vir a resposta, e eu acho que seria com boa propriedade se puder trazer
esclarecimento para a gente. E um outro questionamento: existe uma ação civil pública com relação ao loteamento do Jardim Santa de Virges. Se você sabe informar para a gente qual a situação jurídica, se já tem um ajuste final, como que está essa situação? Obrigado. Com a palavra, o nobre vereador Toninho da Farmácia. Boa tarde, senhor presidente. Boa tarde, secretário Orlando Fantazini. Boa tarde a todos presentes, mais uma vez. Orlando, eu gostaria de saber como está a questão dos moradores da Rua Holanda, na região de Cumbica. Outra pergunta é como está a questão também das empresas responsáveis pela urbanização da Alvarenga e se tem prazo para o término das obras. Tendo em vista os inúmeros córregos que existem na região de Cumbica, na qual existe muitas moradias em cima desses córregos, aos lados dos córregos, qual a posição dessa secretaria para estar remanejando essas famílias? Eu vou citar um exemplo aqui. Ali o córrego Baquirivu, ele corta, aliás, a Avenida Estados Unidos, passa pela Plínio F. Gonçalves e assim vai criando situações na qual existe muita comunidade, fica muitos barracos praticamente dentro do córrego, numa situação muito difícil, fazendo com que às vezes a cidade, a gente até pensa que é o Vale do Jequitinhonha que está ali. O que essa secretaria poderia estar fazendo de imediato, assim, ou num prazo curto, para solucionar essa situação dessas famílias e para melhorar a cara de Guarulhos, que Guarulhos não merece se deparar com essa situação. Obrigado, Orlando. Não, é muito bom, os poucos secretários tiveram esse interesse de querer saber. Muito obrigado, Orlando, muito obrigado mesmo. E está de parabéns. A Rua Holanda, ali é no bairro das Nações, e ali seria um remanejamento das famílias, você entendeu? Para poder fazer uma urbanização ali. Mas é área pública? Área pública, inclusive eu já mandei requerimento para a secretaria pedindo saber como que está a situação. Já mandei requerimento para a secretaria. Eu vou lhe pedir Tem requerimento meu. Eu vou lhe pedir desculpa. Sim. Eu não vou lhe responder hoje porque eu não tenho conhecimento. Mas eu vou levantar na secretaria e encaminho a resposta. Mas parabéns por essa atitude do senhor de ter voltado e ter me questionado. Obrigado. Parabéns mesmo. Poucos secretários fizeram isso que o senhor fez. Obrigado. Realmente inédito esse tipo de questionamento. Parabéns mais uma vez, secretário. Com a palavra, nobre vereador, professor Samuel Vasconcelos. Senhor presidente, nobres pares, aos que nos assistem pela TV Câmara, secretário de Habitação, companheiro Orlando Fantazini, secretário adjunto Edivaldo, aos funcionários da Secretaria de Habitação que aqui estão. Orlando, primeiro parabenizá-lo porque a Secretaria de Habitação, no governo Almeida, fez muito por esta cidade. Os dados são inegáveis ao reconhecimento não só desta casa, mas ao reconhecimento de toda a população, que muito foi feito. Agora, hoje, tratando do PPA, nós sabemos e há uma expectativa nossa em saber qual o planejamento para 2014, 2015, 2016 e 2017. A minha pergunta vai neste sentido. O que a secretaria o que o secretário pode nos adiantar de previsão em novas unidades, em quantidade, que teremos para o futuro? Porque muito foi feito, mas há uma inquietação ainda quando nós tratamos de 0 a 3 salários.
não é? Que é a grande maioria que está na informalidade, que tem dificuldade de ser inserido no mercado de trabalho, de ser inserido de forma social e que normalmente são sacrificados ou nas beiras dos córregos, nas favelas, ou mesmo nos aluguéis. Então, a minha pergunta é: temos um planejamento até 2017, ou algo que possa ser adiantado, do esforço que o governo tem feito através desta secretaria, para que possamos contemplar essas pessoas que estão na parte mais baixa da pirâmide social? Esta é uma pergunta que eu gostaria, se possível, fosse respondida, porque também é inquietação, creio que de muitos que nos assistem. No mais, só tenho a parabenizá-lo. Com a palavra, o senhor Arinaldo. Carinhosamente chamado de Almeidinha. Não. Bonitão. Boa tarde a todos e a todas. Cumprimentar o presidente Eduardo Barreto, nosso secretário Orlando Fantazini, nosso companheiro e amigo. Cumprimentar o Vavá, né? Carinhosamente a gente se chama, é o Vadim Moreira, ex-vereador dessa casa. Tá? Orlando, eu só não vou falar nada sobre orçamento, porque você já colocou, né, um orçamento que está enxuto, não tem detalhes a fazer sobre isso. Mas o que me veio aqui à tribuna mesmo foi a pedido do pessoal da Malvinas, que estiveram lá nos tempos aí, 1 mês, 2 meses, eu não sei, atrás, e fazendo um cadastro, onde esse cadastro seria feito um levantamento real daquela área, de onde que é da União, onde que é do município, onde que é da Infraero, e esse pessoal está ansioso para saber quem está, onde está. E o meu questionamento é saber se já foi concluído esse cadastro, se já tem uma posição dessas pessoas e qual que você vai dar a situação de avanço nas questões desse pessoal. É só isso. Com a palavra, o senhor Jorge. Boa tarde a todos e a todas. Boa tarde, secretário Orlando Fantazini. Boa tarde, presidente. Boa tarde, Vadinho. Há 2 semanas atrás, deu início uma ocupação no Parque Continental. Eu gostaria de saber qual é o parecer que a Secretaria de Habitação tem referente a essa ocupação. A outra pergunta é se esta área realmente é da imobiliária Continental. Obrigado. Com a palavra, o senhor Rony. Boa tarde, senhor Orlando. Boa tarde, presidente Eduardo Barreto, vereador da casa, que vem aí fazendo um excelente trabalho aí nessas audiências públicas, que não são fáceis, né? Mas Vadinho, que cumprimento, que tive o prazer de conhecê-lo ainda quando era secretário de esporte nessa cidade, tive lá por várias vezes. E boa tarde a todos que nos assistem e a todos os vereadores da casa, a todo o público presente, porque também sem a colaboração de todos os vereadores não teria como fazer as audiências públicas, que são de extrema importância para o nosso município, e é uma pena que a municipalidade não venha lotar esse plenário para fazer os questionamentos pertinentes de fato. Como munícipe, Orlando, a gente não pode deixar de vir a essa tribuna para fazer, às vezes, a indagação da gente, que assim, que a gente passa.
usei essa tribuna há exatamente, eu acho que 90 dias por aí, alertando o que poderia acontecer com as desapropriações do Rodonel. Por morar no Jardim dos Cardoso, tivemos lá na Rua 19 as apropriações, começou num estudo de 19 e acabou chegando quase a 60. E vim nessa casa alertar de que forma estava sendo feita essas desapropriações. Hoje já tem o caso lá no São João que não sabe nem de que forma vai ser. E a gente, por morar nessa situação, discutir o Rodonel, fui ferrenho como presidente de associação, fui ferrenho nessa discussão. E hoje, como vai ser já no Jardim dos Cardoso, posso concluir, senhor presidente? No Jardim dos Cardoso foi passado o túnel do Rodonel e a gente vem lá numa briga de regulação de posse, porque os moradores lá não são invasores, existe lá uma imobiliária. Na outra audiência pública, relatei isso ao senhor, até pedi se o senhor tinha um estudo jurídico para nós estar dando parecer para os moradores, porque agora já tem de novo a pressão desapropriação. Então, assim, eu acho que uma área que já está com 80% de calçamento, uma creche, água e luz e correio, agora que nós ganhamos a partir de abril do ano 2013, eu queria saber do senhor, juridicamente, a nossa regularização de posse, como está o Jardim dos Cardoso específico. E a mais, desejar aí um bom trabalho e saúde que o senhor vem desenvolvendo nessa cidade, porque o senhor merece. Obrigado. Não havendo mais perguntas a serem feitas pelos vereadores. Perdão. Último inscrito com a palavra, doutor Samuel Aragão. Boa tarde a todos, senhor secretário. Essa semana, eu sou assessor do doutor Alexandre Dentista, e essa semana a gente recebeu uma cidadã no gabinete, e eu fiquei um pouco curioso, e eu até guardei essa pergunta para fazer a Vossa Excelência, para todos ouvirem. Essa pessoa, essa cidadã, ela mora numa área irregular, e na beira do córrego, né? A Defesa Civil foi lá e interditou a casa dela. Aí ela teve que sair da casa. Ela é AVCzada e o esposo dela também, né? Então, eles são pessoas que saíram foram tiradas da margem do córrego, né? Hoje ela falou que está pagando aluguel, mas passando por muita dificuldade. E ela falou que tinha uma inscrição no programa habitacional da prefeitura. Como que funciona a inscrição dessas pessoas? Porque a gente percebe que são pessoas numa situação diferenciada. Além dela ser tirada de um córrego, né? Ela também é AVCzada, ela e o esposo. Qual que é o tratamento que essas pessoas têm? Se tem uma fila especial, tem uma lista de prioridades, o que vocês fazem nesse caso? Muito obrigado. Agora sim, não havendo mais perguntas a serem feitas, passemos às respostas e últimas considerações do nosso nobre secretário de Habitação. Então, eu vou começar a responder aqui ao vereador Novinho. Então, vereador, Nova Canaã, não sei se o senhor se recorda, o Ministério Público havia ingressado com uma ação pedindo para que nós fizéssemos a realocação de aproximadamente 200 famílias que, no entendimento dele, estavam ocupando área de APP e área dentro de um raio de nascentes. A gente relutou, porque realocar 200 famílias é extremamente complexo, e procuramos construir um diálogo com o promotor através de algumas vistorias que foram realizadas em loco, e ontem ficou pronto o laudo que descaracterizou por completo uma nascente. Então, existia de fato, muitos anos atrás, uma nascente neste local, e no raio de 50 metros você não pode ter nenhum tipo de edificação. Então, a nascente, quando as pessoas mudaram para lá, ela mudou. Ela saiu daqui e foi para a parte baixa. Isso os geólogos, as pessoas técnicas sabem como faz essa descaracterização e que isso é possível. Então, com base no laudo que saiu ontem, nós agora vamos sentar com o Ministério Público, apresentar para ele e dizer que é possível fazer a regularização fundiária sem que nós tenhamos que fazer a remoção de 200 famílias. Então, esse é o primeiro passo. O segundo passo, em havendo
a concordância do Ministério Público, a gente vai apresentar um plano a ele. Aí a Prefeitura também já se reuniu ontem com a Secretaria de Obras, SAAI, para já começar a discutir o programa para fazer rede de água, rede de esgoto, tá? Porque a regularização fundiária, ela perpassa por isso. Quer dizer, o loteamento tem que estar com tudo, né? Tem que estar com rede de água, rede de esgoto, guia, sarjeta, galerias e tudo mais. Então, eu acredito que nós, até o final do mês, tenhamos uma sinalização do Ministério Público. Talvez ele possa dizer que não concorda 100%, mas se ele concordar com 90%, já vai ser uma vitória, porque realocar 200 famílias é algo extremamente complexo. A Vila do Sapo, apareceu uma senhora se dizendo proprietária e foi lá ameaçar os moradores. Ela esteve na Secretaria de Habitação, nós pedimos que ela apresentasse a documentação que comprova efetivamente a posse ou a propriedade dela. Ela nos disse que ela ingressou com uma ação de usucapião, enfim, mas não trouxe nenhuma comprovação. Bom, essa é uma preocupação imediata nossa, porque se ela tivesse de fato a propriedade e uma reintegração de posse, era um problemão. Então a gente já percebeu que ela não comprova a propriedade, tampouco ela comprova a posse sobre a área. Bom, diante disso, nós temos o entendimento que não tem condições nenhuma daquelas famílias permanecerem lá. Se elas entrarem na inscrição do programa Minha Casa Minha Vida, elas vão cair no mesmo procedimento que a lei estabelece para todos, né? Sorteio. Então, pode ser que 2 sejam sorteadas, as outras 100 não. Bom, há um movimento de moradia de São Paulo que veio nos pedir ajuda no sentido de eles poderem agilizar a construção do Minha Casa Minha Vida aqui na cidade. E aí, o acordo que nós fizemos a gente ajuda vocês a agilizar, agora a gente queria que parte das famílias a serem atendidas por vocês, movimento, fossem as famílias de lá. E estamos colocando as famílias em contato com o movimento e parece que vai dar acordo, tá? Que aí seria a saída mais rápida que nós temos para o atendimento às famílias da Viela do Sapo, tá? Então, se isso der, porque aí eles não vão para o sorteio. Aí, o Minha Casa Minha Vida, movimento de moradia, quem apresenta a demanda é o movimento de moradia. Então, as pessoas associadas ao movimento que são as cadastradas. E aí, você foge dessa questão que é o sorteio, tá? Então, a Vila Real, nós dependemos muito porque tem uma ação judicial, né? Então nós estamos aguardando, até 2009 nós tínhamos um corpo jurídico na Secretaria de Habitação, né? Então nós não temos mais um corpo jurídico. Todo e qualquer procedimento, nesses casos judiciais, é tudo com o jurídico. Então toda e qualquer ação nessas áreas, a gente depende muito de uma manifestação do jurídico. Então, nós não podemos avançar numa regularização fundiária, nada, porque há algumas ações que há uma determinação de que a municipalidade não pode fazer nenhum tipo de intervenção na área, exceto manutenção. Então, rompeu um cano de água, pode ir lá, né? Mas fazer novas ligações de água não pode, novas ligações de esgoto não pode. Então, a gente fica também muito na dependência. Então, na questão da Vila Real, eu não sei se o jurídico já veio, não. Acho que é uma oportunidade que vocês teriam para perguntar um pouco como é que está. Já veio? Já veio. Então, aí, vereador, eu pediria que o senhor, eu não poderia te dar resposta, mas posso levantar também com eles e posteriormente lhe informar. Vereador Jesus, Minha Casa Minha Vida. Eu vou tentar dar uma explicação de como é esse programa, né? Bom, é um programa do governo federal, né? Ele foi apresentado em 2009 pelo presidente Lula. É o primeiro programa na história do Brasil que vai atender famílias com renda zero. Até então, nós sempre tivemos programas habitacionais com renda de 3 salários mínimos para cima. Então, esse é o primeiro programa que é concebido para atender quem não tem renda, né? Também, não só, mas quem também não tem renda.
O programa Minha Casa Minha Vida ele é dividido em 3 faixas. O faixa 1, que é para famílias que ganham de 0 a R$ 1.600 por mês, como renda familiar. Não é nem 3 salários mínimos, né? A gente fala 3 salários mínimos, mas não é 1.600. O faixa 2 é para quem ganha de 3 salários mínimos a 6. E o faixa 3 é quem ganha de 6 a 10 salários mínimos. Qual é a diferença entre eles? Os que estão na faixa 1, com renda de 0 a R$ 1.600, eles têm que se cadastrar nos municípios. Tá? E o subsídio chega até 98%. Ou seja, a pessoa recebe uma unidade habitacional e que vai pagar entre 5% a 2% do seu valor. O faixa 3, ele é um associativismo. A empresa constrói no mercado, oferta, eu vou lá, quero comprar, comprovo que eu tenho uma renda de 3 salários mínimos, o governo federal me dá um subsídio de R$25 mil. Então, se a unidade custa R$125 mil, eu vou pagar só 100, porque 25 mil o governo federal é que paga. Tá? O faixa 3, tá, que é de 6 a 10, esse não tem subsídio. A única diferença é que os juros, né, do financiamento ele é menor, não é um juros de mercado. Então, é essa a vantagem. O que nós temos priorizado muito aqui na cidade? Faixa 1 e faixa 2. Por quê? Ambos ajudam a reduzir o déficit habitacional do município. Na Secretaria de Habitação, nós temos focado, né, muito em cima do faixa 1, porque nós temos um déficit habitacional na casa de 30 mil unidades, 32 mil, segundo os nossos dados e os próprios dados do IBGE. Bom, o programa é concebido no seguinte sistema. Vou usar aqui como exemplo o Vadinho. Vadinho Moreira tem uma empresa, ele tem uma área, ele arruma uma área na cidade, faz o projeto, né, entra com pedido de diretrizes, faz o projeto, aprova na prefeitura, vai na Caixa, a Caixa aprova, a Caixa vai pagar por cada unidade habitacional que ele fizer R$76 mil. R$76 mil compreendido terreno, a unidade habitacional e a infraestrutura interna do empreendimento. Bom, com o programa, a especulação imobiliária, áreas de terreno que na cidade valia R$80, R$100 o metro quadrado, explodiram para 200. Então, na hora que você faz a conta para pagar o terreno, construir a unidade e a infraestrutura, se der os 76 mil, vai ser aprovado e ele vai receber R$76 mil por unidade sem correção. E vai ter o prazo para concluir a obra, tá? Não tem reajuste. Isso é bom? Né? Porque pela lei de licitações, anualmente as empresas contratadas têm reajuste. Às vezes a empresa ganha mais sem fazer nada e pegando o reajuste, e aí as obras, né? Por isso que as obras públicas elas duram 1 ano, 2 anos, 3 anos, e é um desespero, porque você quer fazer a obra andar e a empreiteira não tem pressa, porque ele está ganhando correção monetária. Quer dizer, se ele fizer pouco, ele ganha muito, né? Então, a concepção do Minha Casa Minha Vida é esse. É um contrato com a Caixa Econômica, cada metro quadrado que ele fizer é medido e é pago, né? E ele tem que cumprir o prazo dele. Se ele não cumprir o prazo dele, ele sofre as sanções com a Caixa. O gestor do contrato de construção é a Caixa Econômica Federal. Quem fiscaliza a obra é a Caixa Econômica Federal. Então, isso para nós é uma grande vantagem, porque acelera o ritmo das obras. Bom, só que para isso você tem as pessoas que vão se cadastrar, você tem um conjunto de critérios. Esses critérios são estabelecidos por várias portarias, por uma medida provisória, a Lei 11.977 de 2009, que é a lei do programa Minha Casa Minha Vida, e depois você tem várias portarias. Bom, dentre elas, quais os critérios para o atendimento habitacional? Primeiro, faixa 1, a família tem que estar na renda familiar até R$ 1.600. Se tiver acima, não entra no faixa 1, ele tem que procurar o outro. Segundo, o Conselho Nacional de Habitação, né, que é vinculado ao Ministério da Cidade,
ele aprovou 3 critérios para atendimento. Primeiro, moradores de área de risco. Segundo, mulheres chefes de família, famílias que têm alguma pessoa portadora de deficiência. Tá? Esses são os 3 critérios nacional. E determinou que cada conselho municipal também estabelecesse 3 critérios para atendimento. Então, os critérios de atendimento aqui na cidade de Guarulhos, aprovados pelo Conselho Municipal de Habitação, são mulher vítima de violência, moradores em área de preservação ambiental, né, que foi falado muito das famílias que moram nas margens de córrego, né, e o terceiro, moradores de rua ou egresso do sistema penal. Então, você tem 6 critérios. Bom, todas as famílias cadastradas, eu tenho que pegar uma a uma e pontuar ela. Grupo 1 e grupo 2. O grupo 1 são as famílias que vão conseguir de 5 a 6 pontos dentro desses critérios. Tá? O grupo 2 é quem tem de 0 ponto até 4 pontos. Tá? Então, vou pegar lá, Vadinho Moreira, morador de área de risco, 1 ponto. Bom, não é mulher chefe de família, né? Não é mulher vítima de violência, né? É morador, embora a área dele seja de risco, é APP, então 2 pontos. Bom, se ele mora numa área de risco, ele não é morador de rua. Bom, então no total dos 6 pontos, o Vadinho tem 2 pontos, então ele vai para o grupo 2, tá? Aí eu pego a dona Josefina, ela mora na área de risco, é mulher chefe de família, é a chefe de família porque foi vítima de violência doméstica, além da área dela ser de risco, está em APP, ela tem um filho que é portador de deficiência, 5 pontos, ela vai para o grupo 1. A lei determina que 75% das unidades do Minha Casa Minha Vida sejam sorteadas para quem está no grupo 1 e 25% para quem está no grupo 2. Tá? Então, tudo isso a Secretaria de Habitação teve que fazer, tudo isso foi publicado em diário oficial, quem está no grupo 1, quem está no grupo 2. Tá. Quando a Caixa Econômica conclui a obra, ela me faz um comunicado dizendo, olha, eu vou ter 1000 unidades prontas, me mande o cadastro para fazer o sorteio. Tá? Aí eles vão fazer o sorteio. Por que tem pessoas que dizem assim, mas eu me cadastrei em 2009? Tá? Porque as unidades que saíram até hoje foram utilizadas num acordo entre Prefeitura, Ministério da Cidade, para atender demanda fechada. O que é demanda fechada? 50% das unidades construídas no município, a Prefeitura pode indicar, sem sorteio, a título de erradicação, tá, de áreas de risco. O que nós estamos erradicando de área de risco? Nós entregamos 500 unidades dia 31 de agosto, né, em frente ao Céu Pimentas. Jardim Lenise, beira de córrego, que era uma favela que em 1999 ela foi removida ali das margens do rio Baquirivu, no Tabuão, para um alojamento no Jardim Lenise, à beira de um outro córrego, com a promessa de que eles ficariam ali por 90 dias. E em 2009 eu assumi a Secretaria de Habitação, eles estavam ainda no alojamento, 10 anos. Na situação mais degradante que vocês podem imaginar, que é um alojamento de madeirite construído há 10 anos, à beira de córrego. Então, era uma situação degradante, tá? Então, nós construímos esse acordo com o Ministério da Cidade. A outra, a favela aqui atrás da Cumes, na rua Guataporanga, às margens de córrego, também numa situação. As famílias que estavam às margens do rio, ao lado do cemitério vertical, aqui na Vila Rio de Janeiro. Vocês sabem onde é o cemitério? Tem um córrego, as famílias estavam ali caindo, as casas. Bom, então todas essas famílias que foram realocadas é porque estavam em área de risco, em situação extremamente degradante. Não que não tenhamos outras. E aí, uma das coisas tristes para nós na habitação é ter que decidir quem é o mais desgraçado no sentido de situação, né? Porque se você for pegar, as coisas são quase todas iguais, mas você tem que tomar algumas decisões.
Para março, abril do ano que vem, a Caixa nos informou que já vai estar fazendo alguns sorteios, né? Então vai estar pedindo os cadastros dessas demandas para a gente poder estar fazendo o sorteio e chamando as primeiras famílias. Bom, o que é importante para nós na cidade? Guarulhos é a cidade que mais contratou Minha Casa Minha Vida na Grande São Paulo. Tá? Quer dizer, a nossa cota, porque cada cidade tinha uma cota, nossa cota praticamente nós acabamos com ela, 10 mil unidades, tá? Em construção, de R$0 a R$1.600. Nós fizemos também um acordo com o governo do estado para usar o Casa Paulista, porque a gente precisa construir as unidades, mas se a conta não fecha, eu preciso do aporte do governo do estado. Num primeiro momento, o governo do estado queria 50% de tudo que nós fizéssemos. Só que ele entrava com 10% e levava 50%. Aí não dava para fazer esse acordo. E mais, eu quero 50%, mas vou trazer o pessoal lá de São Paulo para Guarulhos. Aí o prefeito disse, olha, isso é um negócio da China, né? Para vocês, que para a cidade de Guarulhos é um desastre. Aí então nós construímos o acordo no seguinte sentido. Eu não me lembro quem perguntou aqui do Rio Baquirivu. Quem que perguntou? Bom, alguém? O Toninho da farmácia perguntou do Rio Baquirivu. Margem de rio, responsabilidade do Estado. Margem de córrego, responsabilidade do município. O Estado, todo o tempo, ele tenta empurrar o problema dele para a cidade. Então, qual é o acordo que nós construímos com o Estado? Tudo bem, a gente vai dar metade das unidades para vocês. Só que vocês vão tirar as famílias do Baquirivu, vocês vão tirar as famílias que estão lá na área da FURP, vocês vão tirar as famílias que estão ali no Hospital Geral, né? Que é tudo área do Estado, e aí nós construímos esse acordo. Então, nós vamos ter 750 famílias realocadas do CDP até quase chegando lá embaixo na Ayrton Senna, né? Com Minha Casa Minha Vida. Nós vamos ter mais 350 famílias que nós vamos estar realocando lá da favela da FURP, que está dentro da área da FURP e dentro do córrego, mais 70 famílias aqui do Hospital Geral do Hospital Geral do SECAP, tudo, né, com Minha Casa Minha Vida. Bom, então eles vão levar uma parte, né, que é a demanda já pré-estabelecida, e aí a parte para sorteio vai ficando menor. Mas o importante é que a gente vamos resolvendo um monte de problemas. E aí os sorteios, né, não vai dar para ser 100%, mas 50% das unidades, dessas 10 mil unidades, 5 mil serão sorteadas. Tá? Então, o processo que a gente está construindo é nesse sentido. E as novas ajudas que o Estado der daqui para frente, ele recebe proporcional ao valor do dinheiro que ele colocar. Se ele colocar 10%, ele fica com 10% das unidades. Se ele colocar 20%, ele fica com 20% das unidades. Então, foi esse o acordo que nós construímos, né? Eu digo nós, o prefeito e a Secretaria de Habitação, com a Secretaria Estadual de Habitação e com o programa Casa Paulista, que a gente está avançando nessa perspectiva. As pessoas vão ter que ter um pouco de paciência, né? Eu sei que todo mundo quer resolver esse problema habitacional amanhã, né? Mas não vai dar para ser amanhã, vai ter que esperar um pouquinho mais. E aí a gente tem um cronograma de obra, já respondendo uma outra pergunta, que eu não me lembro quem foi, o Samuel, né? O cronograma... não foi você não, foi uma outra pessoa. O seu é no futuro, eu vou dar o cronograma agora. Por exemplo, nós estamos com 1.000 unidades, que é lá na rua Mucugel, 580, né? Nós também negociamos com o Ministério das Cidades, porque nós estávamos fazendo a urbanização da favela Vila Flora, vocês todos sabem, e na prospecção do solo constatou-se que a área é contaminada e a CETESB não permite que a gente construa lá. Então nós arrumamos uma outra área, entretanto os moradores falaram, olha, esperar mais 3 anos não vai dar. Aí nós construímos um acordo com o Ministério da Cidade, tem um empreendimento no Pimentas com 580 unidades, que vai atender exatamente o número de famílias. Nós vamos dar o terreno que iríamos construir para o Vila Flora, para o governo federal fazer mais Minha Casa Minha Vida, e vamos realocar essas famílias lá. Provavelmente, agora em fevereiro, deve ser entregue, 580 unidades.
mais 420 unidades, que vai atender a favela da Fiat, vocês conhecem também, que é na Avenida Guarulhos, né? Fica bem em frente àquele condomínio de 3.500 unidades da Cury. Não, aqui na Avenida Guarulhos, são 3.500 unidades, e do outro lado tinha uma agência da Fiat que faliu e o pessoal ocupou, virou uma favela. Então nós vamos realocar 140 famílias, mais 70 do Hospital Geral, 210. E 210 já vão para o sorteio. Tá? Depois nós vamos ter, final de 2014, a Caixa fala final, mas eu acredito que a março de 2015, 1.500 unidades que vão estar sendo concluídas lá no Bom Sucesso. E para julho, agosto de 2015, mais 1.460 unidades na Estrada do Lavras, bem em frente ao Campo do Guarani, né? Acho que todo mundo sabe onde fica. Temos mais 740 unidades em construção no Bananal. E aí, dessas 740 unidades, já respondendo quem fez os questionamentos do Rodoanel, quem trata e coordena todas as negociações com o Rodoanel é a Secretaria de Desenvolvimento Urbano. Quando nós fomos chamados para dizer o que a Secretaria de Habitação espera nesse processo de construção, né, com o Rodoanel, nós dissemos, olha, o que é inconcebível, inaceitável, de qualquer ponto de vista, é que você realoque alguém que mora numa área que ou é pública, ou ele adquiriu de quem não era dono, mas ele está lá morando e tem a casa dele, e dê indenização de R$10.000 para ele se virar. No mínimo, é uma unidade habitacional por outra unidade habitacional. Esse acordo foi formatado entre Prefeitura e Dersa. Então, me estranha quando alguém diz, olha, a desapropriação é de R$5.000, e daí? Não, o Dersa tem um compromisso de que ele vai, a família que não é proprietária da área, tá? E que ela tem só a benfeitoria, ela vai receber uma unidade habitacional. E aí o Dersa está negociando com a habitação, com a CDHU e o Ministério da Cidade para ficar com um dos conjuntos habitacionais lá do Bananal, que segundo o Dersa, eles vão ter que realocar só 300 famílias. Eu duvido, é muito mais, mas eles dizem que é 300. E a gente tem batido o pé, nós da habitação, de que é muito mais. Outra coisa que nós, da Secretaria de Habitação, colocamos para que a SDU, no processo de negociação com o Dersa, faça. Só se fala em compensação ambiental, é importante, mas compensação social, no meu ponto de vista, é muito mais importante. Porque nós estamos falando, não é de indivíduos arbóreos, nós estamos falando de seres humanos. Quando a gente trata de pessoas, a relação tem que ser totalmente diferenciada. Não é a mesma coisa que eu tiro a plantinha aqui e planto outra árvorezinha em qualquer lugar. Eu tirar uma pessoa daqui que tem uma relação de vizinhança, que tem uma vida construída nesse local, que às vezes trabalha e deixa o filho com uma vizinha que é amiga, comadre, e vou tirá-la daqui, vou levar para um outro lado, onde ela não conhece ninguém, ou a gente começa a pensar em fazer a defesa, né, de compensação social, ou a gente vai, né, gradativamente desvalorizando algo que é extremamente importante, que é inegociável, que é a dignidade humana. Então, esses foram os pontos que nós da habitação colocamos na perspectiva das negociações com o Dersa. Tá? Então, eu não me recordo exatamente as pessoas que levantaram a questão do Rodoanel, não sei se a SDU já veio para a audiência pública. O Rony, já veio? Não, mas era a oportunidade, porque a coordenação das negociações com a Dersa está centralizada justamente na Secretaria de Desenvolvimento Urbano. O que nós da habitação colocamos e que sabemos que o prefeito garantiu no acordo foi isso: uma unidade habitacional por uma unidade habitacional. Tá? Agora, tem que ir para cima do Dersa, não é fácil, né?
Eu estou dizendo isso porque, olha, a gente tem suado a camisa com o Dersa, com o DAE, que vai realocar 600 famílias das margens do Rio Tietê, no Parque Tietê, né? Que eles também querem usar o Minha Casa Minha Vida. Diz, não tem problema, né? Pode usar, só que vocês vão complementando aí os percentuais que faltarem na perspectiva de a gente poder fechar a conta e contratar mais unidades habitacionais. Bom, então, não sei se já deu para responder ao Rony, respondi acho que ao companheiro também. Não, você não, né? Mas e também ao vereador Toninho da Farmácia. A questão das áreas, viu, doutor Santos? As áreas de mananciais. Nós, da habitação, não temos esse controle, a Secretaria do Meio Ambiente, né? Geralmente, quando tem alguma ação, o máximo, assim, o jurídico pede para que a gente faça um cadastro, né, das famílias. Aí a gente realiza o cadastramento das famílias e devolve o cadastramento ao jurídico, porque tem o trâmite judicial, é tudo com o jurídico. Então, nós temos muitos problemas, né, nessa questão de famílias que moram às margens de córrego. E temos procurado ter ações, né, no sentido, por exemplo, a Lei 11.977, que é a do Minha Casa Minha Vida, ela colocou dentro, no seu bojo, uma mini reforma a 6766. Então, hoje, há possibilidade de fazer regularização fundiária em áreas de preservação ambiental. O problema é que é uma legislação nova e tem muito técnico arredio, né? E alguns dizem, olha, o meu entendimento é que é inconstitucional. Eu tenho sempre argumentado, mas já tenho a DIN? Não. Bom, então se não tem, né, está valendo a lei. Mas é difícil você romper isso. Mesmo com o Ministério Público, a gente já teve alguns embates, né, porque, no nosso entendimento, há possibilidade, mas ele é meio duro nesse sentido. Mas quem trabalha mais isso é o jurídico, a gente dá o respaldo ao jurídico, mas, acima de tudo, a Secretaria do Meio Ambiente é que mantém esse controle. O Rodonel, eu acho que já lhe respondi, e o Santa Edviges tem uma ação, e que é uma área congelada. Nós não podemos, né, mas o jurídico é que tem também. Parece-me que agora o Walter Longo está meio disposto a negociar a regularização. Mas aí está todo um diálogo lá com a Secretaria de Assuntos Jurídicos. Eu não saberia te dizer exatamente como está. Se eles chegarem num acordo, aí então virá o processo para que a gente possa fazer a regularização. Toninho, eu vou ficar te devendo a Rua Holanda, né? Na Alvarenga, né, que a gente chama de Cumbica 2, né? É uma situação assim até complicada, porque já foram feitas 3 licitações, as empresas ganham, começam e desistem da obra. As empresas ganham, começam e desistem da obra. E cada vez que uma desiste, eu tenho que refazer todos os projetos, reencaminhar para a Caixa Econômica Federal, porque o dinheiro fica na Caixa, a Caixa me autorizar, né, para eu fazer uma nova licitação. Então, nós estamos no processo da rescisão contratual da terceira empresa, que é a Cronacom. Então, agora vamos concluir a rescisão contratual, para poder fazer uma nova licitação, para poder atender, dar continuidade ao processo de urbanização da área, tá? Então, infelizmente, a gente é obrigado a cumprir toda a burocracia que a lei exige. Eu imagino, não tenho dúvida. Eu imagino, não, mas a gente tem feito reuniões lá, explicado. Eu sei que para eles é difícil compreender, porque é um contrato de 2006, se não me falha a memória. Mas a empresa ganha, a lei de licitações diz o seguinte: ganha a empresa que ofertar o menor preço. Para ganhar, ele dá o preço lá embaixo, depois, na hora de executar, ele vê que não dá, ele começa a querer pedir reajuste. Vou ser mais breve, sim. Só que o reajuste, eu tenho que também estar dentro da lei, eu não posso sair. E aí, quando eu não dou aquilo que eles querem, ele fala, então eu quero a rescisão do contrato. Bom, então vamos rescindir o contrato. O Baquirivu também respondi. Samuel, planejamento para 2014, 15, 16, 17.
na perspectiva de a gente reduzir o déficit habitacional. Aí, assim, está dentro dessa perspectiva, não sei, né, um convite a todos os vereadores a entrar na página da Secretaria de Habitação e tem lá o Plano Local de Habitação de Interesse Social, que é um plano que nós fomos obrigados a fazer, apresentar ao Ministério da Cidade, que é um planejamento do que se pretende num largo período de tempo, no que diz respeito à redução de déficit habitacional, de moradias, com habitabilidade e tal. E é dali que a gente pega e trabalha ano a ano. Eu não vou esmiuçar mais, porque o nosso vice-prefeito e secretário da Saúde está aqui também para explanar, e eu já acho que tomei bastante tempo. Malvinas, Arinaldo, nós fizemos um cadastramento, porque parte da área é da União e parte da área do município. E nós queremos construir, tanto o aeroporto quanto a prefeitura, uma solução para aquela área. A pior coisa que tem é as pessoas viver lá numa situação indefinida. Ora dizem que vão ser despejados, ora não. Bom, se a área é da União, a União vai exigir que o aeroporto tire todas as famílias, né? Se sim, qual é o procedimento que vai adotar? Despejo? Ou nós vamos construir uma unidade por uma unidade habitacional? Então nós estamos fechando o que a gente chama de diagnóstico. Assim que esse diagnóstico estiver concluído, nós temos o compromisso de voltar e apresentar para a comunidade. Jorge, a Continental, a Secretaria de Habitação, a gente não atua no conflito, em áreas particulares. Quer dizer, são dois particulares brigando. Se a área da Continental ou não sei te responder, tá? Quem tem feito intermediações nesse sentido e ajudado as comunidades tem sido a Secretaria de Assuntos Jurídicos, tá? Eu não sei se a área é de propriedade da Continental ou não, tá? Isso. Como funciona essa questão, viu, o Samuel Aragão, né? A questão dessa senhora. Eu não sei se ficou claro para você quando eu falei como é que funciona. É sorteio, né? A vantagem que ela teria é se ela se encaixasse dentro daqueles 6 critérios. Aí ela iria para o grupo 1, e aí ela tinha muito mais chance de ser sorteada. Não, o que nós estamos discutindo, né, que aí é um outro problema, só para vocês terem ideia, nós temos 142 mil pessoas cadastradas. A Caixa pede sorteio presencial. Nós não temos um local para botar 142 mil pessoas. O que nós estamos negociando e construímos de proposta com a Caixa é de a gente usar a Loteria Federal, porque todas as pessoas cadastradas já saem com um número de cadastro, tá? E aí, então, para a semana que entra ou a próxima, eu vou estar dialogando com a Ordem dos Advogados, vou estar dialogando com o Ministério Público Federal, com o Estadual, e apresentando qual é a nossa proposta. Como os números são muito grandes, a proposta é toda uma arquitetura matemática que eu não entendo, tá? Mas que possibilita que todos os números possam ser sorteados, tá? Sob a fiscalização do Ministério Público Federal, Ministério Público Estadual, Ordem dos Advogados, enfim, todas as entidades da sociedade civil, para ninguém dizer assim, o vereador fulano de tal, não, é sorteio e sem nenhum outro tipo de possibilidade. Bom, eu acho que eu respondi todos os questionamentos. Tá. Não, o Vadim está lembrando aqui como é que faz quem quer se cadastrar ainda. Acho que é a única cidade no Brasil que o cadastro ainda está aberto. Ou se dirige direto à Secretaria de Habitação, faz o cadastro lá na Secretaria de Habitação, ou entra no site da Prefeitura, vai lá na página Secretaria de Habitação e vai encontrar do lado esquerdo, cadastramento, programa Minha Casa Minha Vida. Faz o cadastro e já sai com o protocolo, né, do cadastramento. Não, quem está no faixa 1, só não pode estar devendo para a Caixa Econômica. Mas se estiver devendo para as Casas Bahia, o nome estiver sujo, não é impeditivo para poder participar do programa, tá? Aproveitar, mais uma vez, agradecer a audiência dos senhores vereadores, do público presente, a Câmara, agradeço ao presidente vereador Barreto, pela oportunidade que nos dá. Para nós é extremamente importante, nessas audiências públicas, expor um pouco das ações que nós desenvolvemos, e também, ao mesmo tempo,
poder estar esclarecendo não só os vereadores, mas a comunidade em geral. E mais uma vez fica aqui os agradecimentos da Secretaria de Habitação. Agradeço ao nosso nobre secretário de Habitação, o senhor Orlando Fantazini. Agradecer também ao nosso secretário adjunto, o senhor Vadinho Moreira, e dizer que considerem essa casa como extensão da sua secretaria, tendo em vista o belíssimo trabalho que vem desenvolvendo, secretário. Muito obrigado pela presença. Não havendo mais matéria a ser tratada nessa audiência, dou por encerrado. Muito bem, você acompanhou então há pouco a audiência pública aqui da Secretaria de Habitação, uma das mais aguardadas, junto com a da Secretaria de Saúde, que acontece daqui a pouquinho, dentro de instantes. Aqui do meu lado o secretário Orlando Fantazini, secretário de Habitação, que deu muitos esclarecimentos, falou bastante, mas falou muito bem, deu para ser bastante claro, secretário. Acho que só ficou alguma dúvida para quem está em casa com relação ao orçamento na parte de números em si, né? O senhor disse que são 164 milhões da sua secretaria, sendo 29 de recursos próprios e 135 de recursos do governo federal, é isso? Procede? Correto. Quer dizer, a grande parcela dos recursos da Secretaria de Habitação, elas são oriundos de programas do governo federal, como o PAC, Minha Casa Minha Vida, e que tem viabilizado que a gente faça urbanização de favela, regularização fundiária no município. E com esses recursos próprios, a Secretaria faz o que exatamente? Fazemos pagamento de folha, nós fazemos a manutenção, né, dos prédios, que nós pagamos aluguel, e também compra de material de construção,
ou seja, é custeio no geral e parte disso é utilizado como contrapartida. Porque, em geral, os nossos programas com o governo federal, 80% de recursos é do governo federal e 20% é de contrapartida. Acho que ficou bem claro também, para as pessoas que estão em casa, esperando aí por uma oportunidade Minha Casa Minha Vida, tem muitas unidades contratadas aqui, as pessoas, claro, ficam ansiosas, tem o procedimento de sorteio, tem o procedimento de divisão com o Estado, de indicação do próprio município, mas as pessoas podem aí esperar melhores dias, né, daqui para frente. Não, sem dúvida. O Guarulhos nós contratamos de 2009 até hoje mais de 30 mil unidades, sendo que dessas 30 mil unidades, 10 mil para famílias com renda até R$ 1.600, outras 12 mil para famílias com renda de 3 a 6 salários mínimos, e que isso tem ajudado a resolver problemas de várias famílias da cidade. Mesmo no financiamento associativo, através da Caixa, pelo programa Minha Casa Minha Vida, tem pessoas que hoje pagam menos de prestação do que estavam pagando de aluguel. Então, é um programa que tem ajudado muito, quer dizer, o município tem feito um esforço imenso no sentido de trazer o máximo possível de moradias para atender o déficit habitacional que nós temos na cidade. Para a gente fechar aqui então, secretário, para os próximos anos, já que a ideia também é falar um pouco do PPA, tem a previsão desses recursos todos virem do governo federal para contratar mais unidades? Não, sem dúvida. A presidenta Dilma, ela tem um compromisso, né, até o final do mandato dela, de estar avançando cada vez mais com o programa Minha Casa Minha Vida e também no programa do PAC, que é o financiamento para a urbanização de várias áreas. Óbvio, em sendo reeleita, nós vamos ter mais 4 anos de programas aí Minha Casa Minha Vida e PAC, que vai garantir que a gente possa botar no PPA não só até 2017, mas muitos anos para frente. Ok, obrigado, secretário. Eu que agradeço. Muito obrigado, esse foi o secretário Orlando Fantasini aqui da Secretaria de Habitação. Portanto, agora você vai ficar com uma das audiências públicas mais aguardadas aqui, a audiência pública da saúde, com a presença do secretário e vice-prefeito da cidade de Guarulhos, Carlos Dermanha. A gente se encontra daqui a pouco.